Ricardo, constantemente o programa Linha Verdade recebe fotos, vídeos, relatos, reclamações de pessoas que utilizam o transporte público, seja aqui em Criciúma ou nas cidades vizinhas também. A principal reclamação é a lotação, ônibus lotados, muito cheios, principalmente em horário de pico, em que o pessoal está indo trabalhar ou está voltando do trabalho, escola, e também as linhas reduzidas, horários reduzidos dos ônibus. Desde o início da pandemia, março do ano passado, vários horários foram retirados, várias linhas foram retiradas. E agora, mesmo com o trabalho já normalizado na maioria dos setores e também várias atividades que já voltaram, o transporte público, o transporte coletivo ainda não voltou àquilo que era antes, por exemplo, lá em 2019. Por isso, a gente vai agora acompanhar um pouquinho dessa questão dos horários de ônibus aqui na nossa região, por exemplo, empresa issarense, que atua aqui em Criciúma, Içara, Balneário Rincão, e também aqui dentro de Criciúma, já que muita gente está questionando e reclamando, e com a proximidade do horário de Natal, horário especial, muitas pessoas moram distantes, então não tem como chegar até o trabalho, com linhas que não tem mais o horário, e também a questão da fiscalização, já que, em muitas das vezes, como falei, muitas pessoas mandam para a gente fotos e vídeos reclamando da lotação dos ônibus, ou seja, muita gente, e tem essa questão da pandemia também. Por isso a gente vai acompanhar um pouquinho dessa questão, tanto aqui em Criciúma, como nas cidades vizinhas também. Bom, e nós viemos até aqui a sede da Issarense, vou conversar aqui com o Elvio, que é o diretor, para falar justamente sobre essa questão, dos problemas aí que os passageiros normalmente reclamam, os horários, as linhas reduzidas também, Elvio. Então, qual é a posição da empresa em relação a essas linhas que saíram por conta da pandemia e também os horários reduzidos? Bom dia. Bom, depois da pandemia foi reduzidos alguns horários, e com o retorno gradativo do passageiro, aos poucos a gente está colocando de volta esses horários. Mas hoje ainda a gente temos uma redução de 20% nesses horários. Mas agora com o retorno e também com a proximidade de Natal ao final de ano, com certeza alguns horários vão ser implementados e a gente espera no mais curto prazo assim, retomar os horários normais. Elvio, então você falou que algumas linhas também acabaram sendo reduzidas, e agora tem também o horário. Tem previsão para quando que eles já voltariam, esses horários que saíram de circulação? Como eu falei, a partir de dezembro agora, com as festas, com a abertura também do comércio, a partir da primeira semana de dezembro, alguns horários já vão ser inseridos na nossa grade. Bom, o ônibus do Issarense, a gente vê muito a circulação aqui em Criciúma, Içara, quais outros municípios também que as linhas atuam? Como em Içara, que seria a cidade-mãe do movimento das linhas, e também nós temos o Balneário Rincão, o litoral, Campo Bom, Barra Velha. Nos finais de semana também, agora o pessoal, muita gente trabalha, Criciúma, Içara, até pela questão do veraneio também, vai ter o aumento de linhas e horários? Sim, com certeza, nos finais de semana também, apesar do comércio também abrir nos finais de semana, tem movimento de turistas para a praia, para o litoral. A principal reclamação hoje das pessoas são nos horários de pico, saída, entrada de trabalho, meio-dia também. Então a empresa tem algum projeto nesse sentido, até por conta da aglomeração, muita gente até entra em contato com a gente falando da lotação dos ônibus, então maior número de linhas naquele mesmo horário, a empresa tem alguma programação em relação a isso? Sim, a gente está monitorando esses horários, que são os horários de pico, e quando a gente detecta algum horário sobre lotação, a gente está colocando carro extra. E também a gente pede para o usuário, quando ele mesmo encontrar alguma dificuldade e ver que a lotação está um pouco alta, que ligue para a empresa, para os nossos canais de comunicação ou nas rodoviárias que a gente tem o pessoal de apoio. Bom, e nós entramos em contato com a Prefeitura de Içara para falar em específico da linha dos ônibus Issarense, que atua aqui no município, Fomos informados que a Prefeitura tem a concessão desse serviço que passa aqui pelo município, mas que a linha Issarense é intermunicipal, ou seja, passa em outros municípios, além aqui de Içara, como Criciúma, Balneário Rincão, que é o fluxo maior, principalmente agora nesse período.
começo de verão e agora também tem horário de Natal em que mais pessoas utilizam o transporte público, mas que não seria competência do município de Içara fazer essa fiscalização, porque o ônibus é intermunicipal, ou seja, passa por outros municípios, tem gente que vem de Balneário Rincão, vai a Criciúma e não teria como ter essa fiscalização. A informação que foi passada para a gente, né, é que hoje aqui o município de Içara não tem uma linha municipal, ou seja, que transita somente nos bairros aqui do município, que a intenção é que nos próximos meses seja implantado, mas em específico da Içarense, então não existe algum setor específico aqui da prefeitura que faça essa fiscalização de público, principalmente nos horários de pico, né, entrada, saída de trabalho, que é que nós mais recebemos essas reclamações, fotos e vídeos do público que pega o transporte público e reclama então da falta de linhas, falta de horários e também o público, né, muito grande, número alto de pessoas nesses ônibus, e que essa fiscalização seria a cargo da própria empresa içarense de aumentar a frota ou então de aumentar os horários e números de linhas disponíveis. Bom, e para falar sobre as linhas dos ônibus aqui em Criciúma, a gente está aqui no Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, converso com o Gelson, ele que é o presidente. Por quê? Essa questão dos ônibus também respinga nos comerciantes. Algumas semanas nós conversamos, então nós falamos sobre isso aqui no Linha Verdade, a respeito dos horários de ônibus reduzidos, que acaba então afetando diretamente, né, os trabalhadores do comércio por conta agora do horário de Natal, horário estendido e também o número de vendas. Presidente, primeiro agradeço por conversar conosco, né, a respeito disso. O sindicato já tem alguma posição? O que o sindicato pretende fazer a respeito dessas vendas, né, e também do horário que vai ter e o horário reduzido de ônibus atualmente? Bem, o horário esticado do empregado no comércio, tá? Isso tem que depender de ônibus. A grande maioria, né, que mora nos bairros e trabalha no centro. A empresa tem que disponibilizar condução para eles. Se não tiver ônibus, eles têm que dar transporte para os trabalhadores. Não pode vir a pé. Quem trabalha aqui no centro e mora no Pinheirinho, vem a pé? Não pode. A empresa tem que dar condição. Isso aí é tranquilo. Nós devemos conversar semana que vem com o sindicato patronal para ter uma conversa com as empresas de ônibus. Para ver, vai reduzir ou não. Porque se o horário vai até umas 9 da noite, ou até às 10, a empresa tem que dar condição do empregado para retornar para casa. Vem e volta. Não pode, de jeito algum, o empregado vir a pé. Então, nesse caso, vai ter primeiro essa conversa com a CTU, mas em último caso, então, a empresa teria que dar um meio de transporte para o trabalhador do comércio. Sim, sim. Vou entrar em contato com o sindicato patronal para a gente conversar com a empresa de transporte, mas se não tiver o transporte no horário que o empregado precisa, ele tem que dar condição para vir e para voltar. Não tem dúvida, principalmente o retorno à noite. Como é que vai sair do centro aqui e ir para um bairro aí 10 horas da noite? Não. Tem que, as empresas de comércio de supermercado, eles sempre deram transporte para as lojas, como é um momento, né, especial, que é final de ano, eles têm que dar condição do empregado vir e voltar para trabalhar. Como é que o sindicato fez ali no ano passado, né, no momento que a pandemia estava em um momento pior, enfim, a questão do transporte também, porque teve uma queda, né, logo no início também, muitas linhas foram tiradas também. Como é que o sindicato atuou junto aí com o comércio e também as empresas de ônibus? Bem, o ano passado foi um ano atípico, né? Nós nunca tivemos um ano assim com a dificuldade que teve. O transporte não foi usado, as empresas não deram transporte, o comércio teve que pagar. Nós conversamos com todas as empresas para dar o transporte para ir e voltar. Essa é a responsabilidade das empresas. Certo, então tá certo. Obrigada, Gelson, que é o presidente do sindicato aqui dos comerciantes, falando então sobre essa questão, nessa conversa que vai haver com a CTU, e a gente vai seguir acompanhando, né, mas esse primeiro momento, uma iniciativa, né, uma saída seria o quê? A empresa mesmo, então, dar esse transporte de alguma maneira para o comerciante, porque acaba também influindo no número de vendas, né, já que muita gente vem à noite, enfim, de bairros distantes aqui de Criciúma, não só em Criciúma, mas também, por exemplo, Santa Luzia, Rio Mãe, Próspera, em que tem um comércio local também. Então, essa seria a iniciativa. E claro que a gente vai seguir acompanhando esses passos, né, já que estamos aí finalizando o mês de novembro, já em dezembro começa o horário especial de Natal, e claro que a gente vai seguir acompanhando essa questão dos comerciantes e também de toda a população aqui da nossa região que utiliza o transporte público.